Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. O assunto de hoje é arquétipos. Porque tem muito tempo em que não falamos acerca de arquétipos e um número grande de pessoas ingressaram na mentoria. Então, temos que sempre estar aí atualizando essa questão referente aos arquétipos, e vou aproveitar e trazer novas percepções. Nosso entendimento acerca do arquétipo é que o arquétipo é um assunto muito atrativo, porque tem-se existe um sentimento da possibilidade de um crescimento, tá? De um crescimento sem esforço. Na verdade, não é sem esforço, mas é um crescimento sem pôr a mão na obra, sem ter que ter alguma atitude. Não, os arquétipos, eles não funcionam dessa forma. Na verdade, os arquétipos, eles emanam uma energia em prol da pessoa ter os comportamentos cujo o arquétipo está apontando. Se o arquétipo é um arquétipo do empreendedor e a pessoa ela está começa o início de acesso a este arquétipo da forma correta, o arquétipo ele vai impulsionar uma energia em prol dessa pessoa seguir o caminho que todo grande empreendedor tem. É claro que o arquétipo vai favorecer as novas ideias, o arquétipo vai trazer os livros corretos, os cursos corretos, as pessoas corretas. Nisso, existe a necessidade de haver uma percepção, da pessoa perceber, e do que o arquétipo trazer no livro, dela ir e ler o livro. Deve-se ter a percepção de que o arquétipo está trazendo a pessoa X e você ir lá e aceitar as ideias da pessoa X, ou, no mínimo, escutá-las. E por aí vai. Só fiz uma apresentação inicial. Então, na nossa posição atual referente aos arquétipos, é que, em razão de uma falta de conhecimento mais profunda sobre como se usa os arquétipos, esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas que iniciam o estudo da quântica, elas ficam presas. Ficam ali naquele abismo entre a teoria e a prática. Então, vamos tratar sobre arquétipos hoje. E, no decorrer, eu vou trazer alguns pontos, vou ver se eu faço alguns exercícios pontuais. Como eu acabei de falar, o arquétipo, o conceito dele, podemos dizer que ele é um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento. Vamos lá. Preste bastante atenção no que eu estou falando. Colhe os olhos aí na tela do seu celular, que esse assunto arquétipos, às vezes, um desvio, uma falta de atenção, um pequeno trecho do conhecimento passado faz toda a diferença. Lembrando que o nosso objetivo é fazer você praticar. Então, arquétipos é um padrão de comportamento. Exemplo, o arquétipo do concurseiro perfeito. Eu sempre gosto de citar esse exemplo. Existe um padrão de comportamento de todos os concurseiros perfeitos. O arquétipo, não precisa falar a palavra perfeito, porque o arquétipo ele já requer uma perfeição naquela energia, uma espécie de perfeição.
Porque existem graus de aterramento também no arquétipo. Quando a pessoa aterra bem forte, o que é difícil, tá? É difícil, mas é difícil olhando, né, todas as pessoas. Agora, se for focar num pequeno número de pessoas que estuda, que tem vontade, que acredita, que vivencia o ativismo quântico, torna-se fácil chegar na perfeição. Mas, porém, como eu disse, tem graus de aterramento. Voltando, então, o arquétipo é um padrão de comportamento. Aí eu citei o arquétipo do concurseiro perfeito. Existe um padrão de comportamentos que fazem a pessoa estar no arquétipo do concurseiro perfeito. Se uma pessoa ela estuda e ela está estudando num dia, ela tira um dia para estudar e ela começa a ler a matéria lá, a matéria que vai cair no concurso pelo qual ela quer se inscrever, né, o cargo cujo concurso ela quer se inscrever, e ela está lendo uma matéria sobre o concurso, e ela, de repente, entra naquele flow, né? Nem parece, o tempo vai passando e ela nem sente, a leitura está gostosa. Eu faço a pergunta, neste momento, nesse exato momento que ela entrou nesse flow, flow é uma fluência, assim, né? Uma fluência natural, que a pessoa entra num fluxo, um fluxo gostoso, assim, tá? Nesse momento, dessa leitura, que ela entrou nesse flow, ela, de forma temporária, estaria no arquétipo do concurseiro perfeito? Eu faço essa pergunta a vocês. O primeiro exercício. É importante responder essa pergunta. Eu peço gentileza que liguem o áudio e respondam, porque a live será enviada para o YouTube. E aí, quem for assistir no YouTube não vai conseguir ler o chat. Então, peço que ligue o áudio e responda para mim. Eu vou esperar alguns segundos. Se ninguém ligar o áudio e responder, eu mesmo vou perguntar. Vamos lá. Ó, atitude. Isso é importante. Atitude é importante. Entrar na energia da ação. Nós estamos trabalhando bastante isso em nossa mentoria. Está liberado? Não está liberado? Então, calma aí. Ele não estava liberado. Então, pronto. Está ligado. Podem, está liberado. Podem ligar aí e responder. Geones, pode responder, meu amigo. Beleza? Beleza? De alguma forma, ela está na fluência divina e o concurseiro está... E o arquétipo do concurseiro está ativando ali ela. Ou seja, a pergunta foi, só para deixar bem claro, você captou, mas só para repetir, a pessoa, num certo dia, ela pegou um livro, deu uma matéria esta que vai cair num concurso pelo qual ela quer prestar, que ela quer se inscrever, e ela está lendo, né, aquele livro e entrou numa frequência em que ela vai lendo e a mente não cansa, a leitura está agradável, o tempo vai passando, ela não sente. Nesse exato momento, na sua opinião, ela entrou de forma temporária, que seja o arquétipo do concurseiro perfeito, ou não? Sim, ela entrou de forma temporária, ela aterrou ali. Beleza, na sua opinião, ela entrou. Ok. Benildo. Eu também acredito que ela entrou no... Benildo acha que entrou. Beleza. Sandra? Também acho. Também acha. Nelma? Oi, eu acredito que sim, que ele tenha entrado, sim, no fluxo de tranquilidade, de prazer, de aventura. Bom, não. Eu falei se entrou de forma temporária no arquétipo do concurseiro. Sim, acredito que sim. Beleza, vamos lá. Nesse momento,
ela não entrou no arquétipo do concurseiro. O que ela provavelmente entrou, né? Digo provavelmente porque tem alguns detalhes, mas muito provavelmente, de forma temporária, esta pessoa entrou no arquétipo da leitura. Não no arquétipo do concurseiro perfeito. Tem arquétipos que são acessados de forma... Tem como acessar de forma rápida e sair. Por exemplo, o da leitura. A pessoa acessou o arquétipo, ela entrou na energia da leitura, leu, parou de ler, ela saiu do arquétipo. Tranquilo. Agora, o arquétipo do apresentador, da pessoa que gosta que faz apresentações, etc. Ela, naquele momento que ela entra no palco, né, ela, né, ali um pouquinho antes, ela, né, faz pode fazer uma oração, ou pode fazer um ancoramento, ou então ela já está em plena sintonia com o arquétipo já está tão vivo dentro dela, que é só ela chegar e começar a falar na frente das pessoas que, de forma automática, ela entra na frequência e entra no arquétipo. Para entrar no arquétipo, tem que acessar a frequência do arquétipo. Acessou a frequência, aí é uma questão de... do que acessou a frequência é uma questão de aterrar, aumentar a potência, diminuir a potência. Como se fosse uma estação de rádio. Você coloca lá, gira rádio FM o dia. Acho que é 100.5, salvo engano. Beleza. E aí você pode aumentar o volume, pode diminuir, pode melhorar a qualidade do som, deixar grave, deixar mais suave, mais agudo, etc. No arquétipo é uma excelente metáfora para entender o arquétipo. A mesma coisa. Outros arquétipos, alguns você consegue acessar de forma temporária e sair. Outros requer um período maior, requer que a pessoa esteja conectado a maior parte do tempo com o arquétipo e apenas em alguns momentos ela poderia sair. É o caso do concurseiro perfeito. Por quê? Eu estou falando de forma exemplificativa. Não vou fazer perguntas específicas do arquétipo, senão vai perder todo o fluxo da nossa live. O arquétipo, a não ser que tenha a dúvida, tenha relação com o tema arquétipos em geral. Aí sim. O arquétipo do concurseiro perfeito, de forma... ele engloba é uma reunião de alguns arquétipos. No caso desse arquétipo, o comportamento que a pessoa mais deve ter é o hábito de estudar corretamente. Veja bem, hábito de estudar corretamente. Se a pessoa ela só está estudando naquele período, se falta o hábito, já não podemos dizer que é oriundo, que é um comportamento oriundo do concurseiro perfeito. Se ela tem o hábito de estudar, ainda assim não é o arquétipo do concurseiro perfeito, porque seria o hábito de estudar corretamente. E se ela tem o hábito de estudar corretamente, existe uma enorme possibilidade dela estar no arquétipo do concurseiro perfeito. Só que, ainda assim, existem algumas outras energias que se completam com esta energia do hábito de estudar corretamente, para que a pessoa, de fato, esteja no arquétipo do concurseiro perfeito. Então, a pessoa que pegou um livro e começou a ler,
eu não digo nem do arquétipo do estudo, porque o arquétipo do estudo requer que ela estude de forma correta. Se ela não estiver estudando da forma correta, já não estaria. Só que, para o concurso perfeito, ainda tem a questão do hábito, né? Estudar corretamente, e ainda tem outras energias que se completam. Tem arquétipos que primeiro, requer um um período, não precisa ser enorme, um período, em média, de 20 a 28 dias, para que, se a pessoa tem os mesmos comportamentos nesses dias, aí ela entrou no arquétipo. Outros arquétipos, podemos dizer que a pessoa entrou, puf, saiu. É possível. Existem graus, né? Graus, como falei, de aterramento. Uma pessoa que ela já vivenciou o arquétipo X, já existe um caminho, já existe um mapa para ela acessar aquele arquétipo. Facilita muito dela entrar novamente. No caso, se uma pessoa já vivenciou o arquétipo do concurseiro perfeito, ela pode voltar a vivenciá-lo de forma mais rápida que da outra vez. Só que, se ela, vamos lá, a pessoa quer voltar ao arquétipo do concurseiro perfeito. Beleza. Aí ela, né, colocou, né, a imagem X, um óleo essencial Y, a foto da pessoa X, formou ali formou uma egrégora num lugar em que ela já entrou no arquétipo naquele mesmo lugar, e aí se tem o que nós chamamos de ancoramento, né? O símbolo pode ser uma coruja, um livro, uma pena na mão, a foto do William Douglas, o cheiro, óleo essencial de alecrim, e aí ela voltou a estudar. Nesse exato momento, será que ela já entrou no arquétipo do concurseiro perfeito? Se tiver uma certeza absoluta, isso dá para captar, dá para ter esta percepção. Se ela tem certeza absoluta de que nos próximos meses ela vai estar ali estudando, a não ser que aconteça alguma coisa, né, fora do esperado, podemos dizer que ela entrou, mas porque ela já vivenciou aquele arquétipo anteriormente. Dito isso, vou falar uma outra coisa importante. O nome disso aqui é copo, certo? Todo mundo sabe que isso aqui se eu falar taça, desculpa, taça. Se eu falar que isso aqui é uma taça, todo mundo sabe que isso aqui é uma taça. Por quê? Porque convencionou-se chamar isso aqui de taça. Ok. Mas se fosse convencionado, se lá quando deram o nome de taça, quando criaram a taça e deram o nome desse arquétipo de taça, desse símbolo de taça. Se nesse momento, em vez de taça, tivesse dado o nome dele de parede, isso mudaria alguma coisa? Não mudaria. Uma nomenclatura. Não mudaria. Sem entrar naquela espaço de querer analisar os hieroglifos. Hieroglifos foi o primeiro alfabeto do planeta. Sem, vamos direto ao ponto. Sem perder muito tempo. Sem criar autossabotagem. Não faria diferença alguma. Por quê? Convencionou-se chamar isso aqui de parede em vez de taça, na época. Nem criaram a palavra taça. Foi parede para taça. Em vez de taça, parede. E iria mudar alguma coisa? Não iria. Não iria. Perde-se muito tempo com debate,
com uma questão como essa. Eu usei como exemplo. Perde tempo com questões unicamente de nomenclatura. Isso é uma coisa, algo que não agrega em nada. Dentro da nossa visão de desenvolvimento pessoal quântico, onde a nossa finalidade é uma prosperidade com sabedoria da forma mais rápida possível. Saber se isso aqui se o nome fosse Taça, se outro lugar o nome fosse Parelho, é a mesma coisa. Em alguns estados o nome é sinal de trânsito. Em outros estados chamam de farol. Em outros chamam de semáforo. Faz diferença? Nenhuma. Perde-se muito tempo com essa questão. Sobretudo, faculdade, mestrado, doutorado. Se lá agrega alguma coisa ou não, eu não vou nem entrar nesse mérito, para não criar polêmica. Agora, na nossa visão aqui, objetiva, não faz diferença alguma. Dito isso, vou mencionar outra questão. Isso tudo tem tudo a ver com arquétipos, tá? Vocês vão entender o porquê. Se eu chamar uma mesa, se eu falar mesa, a palavra mesa, vocês vão saber o que é uma mesa logo de cara. Se eu falar cadeira, vocês vão visualizar uma cadeira logo de cara. Agora, vamos supor que não existisse a palavra cadeira. Tanto a mesa, tanto a cadeira fossem chamados de mesa. Se eu fosse falar aqui mesa, vocês não iriam saber se eu estou falando de mesa ou de cadeira. Certo? O mesmo acontece com algumas questões, algumas palavras importantes, e isso faz uma enorme diferença. É o caso... Eu sei que isso que eu estou falando, de tempos em tempos eu falo, mas é muito importante para quem não escutou e para relembrar quem já escutou. É o caso do amor. A palavra amor é usada para conceituar diferentes tipos de energias. E isso faz uma diferença. O amor que o pai sente pelo filho é um. Lê-se amor incondicional. O amor que o filho sente pelo pai é um outro tipo de amor. O amor que sente pelo avô, pela avó, pelo amigo, pelo marido, pela esposa, pelo neto, pelo bisneto, são diferentes tipos de amor. De repente, para o neto e para o bisneto, pode ser que seja o mesmo. Mas o amor que se sente pelo filho, o amor que se sente pelo neto, já é diferente. Deveria ter nomes diferentes, porque são sentimentos diferentes. Isso ocorre com alegria, isso ocorre com a palavra adorar. Outro ponto, as palavras funcionam como verdadeiros comandos para se acessar arquétipos também. É uma das formas de acesso via palavras. Deve-se tomar muito cuidado com as palavras que se usam caso ela tenha diferentes conceitos. Exemplo, executar. Eu vinha falando muito sobre a importância de se ter velocidade na execução de ações. E me veio o insight. Não use a palavra executar, porque executar pode ser também exterminar. E dependendo, dependendo do que a pessoa ouviu, sentiu, escutou, dependendo do que ela ouviu e sentiu, associado o que ela visualizou e sentiu, associado ao fato, ao exato momento em que ela escutou a palavra executar,
a mente, ela vai... Isso eu digo no inconsciente. Você conscientemente, você pode dizer que não, eu consigo identificar a diferença, etc. Você conscientemente, ok. Agora, o seu inconsciente, ou seja, algo que você não sabe, tá? Algo que você não faz ideia, só teria como saber através dos resultados. Então, no caso da palavra executar, seria, né, seria um meio duvidoso a você saber o que a sua mente inconsciente está interpretando. É muito perigoso usar, porque eu posso falar, devemos ter velocidade, uma alta velocidade na execução de ideias. A sua mente inconsciente pode entender que era para praticar de forma rápida, assim como ela poderia entender que é para exterminar as ideias de forma rápida. E isso faz muita diferença. Muita. Vocês não sabem o quão diferença faz. E é algo que passa totalmente despercebido. Antes de eu continuar, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Alguém? Alguma dúvida? Ficou claro? Ou está passando alguma coisa que vocês não compreenderam? Por favor, podem perguntar. Pode perguntar o que quiser. Se não tiver relação, eu vou avisar. Olha, se não tem relação, eu vou te responder em inbox depois da live. Tá? Mas podem perguntar. Só ligar o áudio e perguntar. Não? Tudo certo? Pode perguntar, Nelma. Então, com relação a isso que você está falando, Igor, eu tenho esse problema aqui no meu projeto, que se chama Festival de Música Auê. Então, as pessoas sempre relacionam Auê com confusão. E na língua indígena, Auê é alegria, assim, outro significado, alegria, amor, união. Mas as pessoas convencionaram a ligar o Auê com a confusão. Então, assim, é muito difícil mudar isso, sabe? Esse conceito. Mais fácil você mudar a palavra. Mudar o nome do projeto em si, né? Quanto mais rápido mudar, melhor. Quanto mais demorar, pior. Sim, eu percebi. Velocidade em colocar a sua percepção, as ações da sua percepção em prática. É isso. Funciona bem dessa forma. Só que a nossa mente cria uma resistência quanto a isso. É interessante. Sim. Ela cria resistência a querer fazer essa mudança. Mas é óbvio que quanto mais rápido você mudar, melhor. Ainda que é uma festa que já acontece há alguns anos, ainda assim, mudar é o melhor. Claro, ó, lembrando, eu estou falando apenas com as informações que vocês estão me passando. Tá? Porque tudo é uma questão de colocar na balança também. Mas agora, apenas com essas informações, é muito óbvio que o melhor seria trocar. Mas é isso aí. É um exemplo que você deu bacana. Só que, no seu caso, as pessoas, elas, de forma consciente, já entendem diferente. Aí já facilita. O problema é quando, conscientemente, todo mundo compreende, só que o inconsciente está entendendo outra coisa. É aí que mora o perigo. Então, não dá margem para essas questões, não dá margem para esse tipo de dúvida, é muito importante. É algo que devemos nos ater. Bom, valeu aí o Nelma. Então, continuando. Dito essa parte introdutória, vamos lá. Arquétipo. Primeiro ponto. E isso também eu percebo que é uma falha recorrente. Quando todo mundo nasce debaixo de um arquétipo, a expressão correta, a leitura melhor é essa. Leia-se. A pessoa nasce e antes da encarnação já existe um arquétipo pelo qual, um arquétipo mais forte, pelo qual aquela pessoa
deve acessar a fim de vivenciar o propósito de vida dela. Porque o arquétipo tem ligação com o propósito de vida dela. Para ela acessar o propósito de vida acessar o propósito de vida, identificar e acessar o propósito de vida e, né, entrar naquele fluxo da vida, aquele arquétipo deve estar vivo. Muitas vezes, o simples fato dela ir entrando no propósito de vida faz o arquétipo ser acessado. Outras vezes, ela, acessando o arquétipo, de forma natural, ela entra no propósito de vida. Vamos lá. Isso não quer dizer que a pessoa hoje, né, se ela não sabe o propósito de vida dela e ela não faz a mínima ideia, nem desconfia de qual seja o propósito, ou pode até desconfiar, só que desconfia de algo que não tenha nada a ver com o propósito da vida dela. Não quer dizer que, se ela ler o arquétipo, ela vai se identificar com ele. Por quê? A identificação está totalmente atrelada à questão do ego. O que eu quero dizer? A identificação com algo, tá? De forma... na maioria das vezes, se ela não teve um contato com aquele algo ainda, na maioria das vezes, a identificação se baseia com tudo aquilo que ela vivenciou após a encarnação. Se ela visualizou, escutou, sentiu, teve, né, formou esse tripé. O tripé é um tripé básico. Claro que tem outros fenômenos aí. Mas esse tripé básico de visualizar, escutar, sentir, esse tripé básico, ele forma muito dos gostos da pessoa. Muito. E pode, então, acontecer dela ler um arquétipo, ela ler o arquétipo pelo qual ela nasceu debaixo daquele arquétipo, foi escolhido antes da encarnação, ela lê aquele arquétipo, só que ela diz, não tenho sintonia com isso. Não, aí ela fala, não, esse aí não é o meu arquétipo. Blaise, não é o arquétipo que ela está vivenciando. Mas não quer dizer que é aquele arquétipo pelo qual ela deveria vivenciar. E certamente, se ela iniciar aquele arquétipo, ela entrar naquele arquétipo, ela vai adorar, ela vai amar. Só que, enquanto ela não vivenciou, ela pode ler e dizer que não tem nada a ver com ela. É por isso que muitas pessoas não se encontram na vida. Não entram num propósito de vida, não tem aquela prosperidade com sabedoria, porque elas vão ler o arquétipo e não tem nada a ver comigo, não. Estou dando um exemplo, né? Não é só por isso. Se elas lerem a identificação do arquétipo, elas não vão se interessar. Logo, se a oportunidade chegar para ela entrar na fluência divina, para entrar no propósito de vida, as oportunidades vão estar ligadas àquelas questões do arquétipo que ela leu e disse que não se identificava. Vamos para a prática. Vamos lá. Recentemente teve uma membra, é muito interessante isso, que ela me trouxe essa questão quando eu já havia decidido de falar sobre arquétipos, e caiu como uma luva, né? O universo sempre agindo em benefício do propósito de vida. Veio uma membra e falou comigo assim, eu fiz o teste das deusas, e deu deusa, acho que foi Ártemis. E ela leu o arquétipo e falou para mim, olha, eu não tenho identificação nenhuma com este arquétipo. E, por esse motivo, ela estava achando que não era o arquétipo dela. Na verdade, o ego que estava dizendo isso, que não estava querendo aceitar o arquétipo. Em razão de tudo que foi visualizado, sentido, escutado, de uma forma básica, durante a vida dela.
Só que, levando em consideração que ela fez o teste da forma correta, tá? Porque tem isso. Levando em consideração que ela fez o teste da forma correta, se ela pegar o arquétipo de Ártemis e estudar e aceitar aquela energia, ela vai me dizer que tem uma enorme identificação com o arquétipo. Só que até então, não. Dito isso, quando temos aí o teste do deus e da deusa arquetípica, quem não fez ainda, peço para que faça. Quem não fez porque não sabe, acho que não sei se tem muito tempo que eu falei. Eu falei recentemente, mas alguém pode ter falado depois. Só pedir, falem com a sua madrinha, com o seu padrinho, ou falem com a Vera Rios, para que seja enviado o teste, tanto do deus, tanto da deusa. E faça, por favor. Usamos como base a mitologia grega. Então, o arquétipo pode ser trabalhado exatamente dessa forma. Escolhe-se uma mitologia. Existe a mitologia grega, existe a mitologia dos orixás, existe a mitologia do Egito, existe a mitologia hindu, existem várias mitologias. Escolhe-se uma mitologia e dentro daquela mitologia, dentro dos arquétipos principais daquela mitologia, um deles, certamente, isso é fato, é o seu. Nesse sentido, escolhemos a mitologia grega e colocamos ali os deuses. Não estão todos ali, faltam alguns. Tem essa questão também, faltam alguns, mas certamente um daqueles ali vai ser mais forte. Pode ser que não seja o principal? Pode, porque não, né, é o teste que até então que ficou mais, que faz muito sentido, que encontramos foi esse. Só que ali 80% das pessoas vão se identificar com algum daqueles ali, algum daqueles deuses ou alguma daquelas deusas, ou um deus e uma deusa. Quando eu falo um daqueles deuses, ou uma daquelas deusas, 80% das pessoas tem como arquétipo pelo qual ela viveu debaixo dele. Ela foi escolhido aquele arquétipo para ela antes dela encarnar. Tá? Mas vão ter uns 20% que o arquétipo pelo qual a pessoa nasceu não está ali. No teste da deusa ou no teste do deus. Dito isso, um outro ponto importante. Existe também a questão dos símbolos, a simbologia, que são verdadeiros instrumentos, como se fossem portas para a pessoa acessar o arquétipo. Por exemplo, a águia é um símbolo. O cavalo é um animal de poder, tá? Eu estou tratando o animal de poder como símbolo, tá? Eu estou tratando como sinônimos, tá? Se pode ou se não pode, não importa. Estou tratando como símbolo, como sinônimos, só para o objetivo de você entender o que estamos passando. Eles não podemos dizer que é o arquétipo da águia. A águia é um instrumento para se entrar num arquétipo, tá? Que envolve muitas energias. O arquétipo da águia seria um arquétipo, de forma informal, podemos chamar de arquétipo, que engloba diversos outros arquétipos. E aí, convencionou-se de forma informal chamar de águia. Problema nenhum. Mas é importante entender isso. Né? Senão faz confusão. Mas, nossa, como é arquétipo de mitologia grega e o arquétipo que chamamos de animal, arquétipo do cavalo, arquétipo... Aí a pessoa começa, né, a não entender. No caso da águia, né, é um arquétipo que envolve outros vários arquétipos, convencionou-se chamar de águia. Ou no xamanismo, animal de poder.
que remete a uma energia que é uma reunião de várias energias. Por quê? No caso da águia, tem o arquétipo da liderança, tem o arquétipo da persuasão, tem o arquétipo da sedução, tem o arquétipo da prosperidade, tem vários arquétipos reunidos. Então, existe uma dificuldade, às vezes uma falta de compreensão nesse sentido. Porque uma hora é falar do arquétipo da liderança. Aí, em outro momento, se fala arquétipo da águia. A pessoa... Isso gera bastante confusão. A forma correta, arquétipo da liderança, é uma forma correta. Correta, assim, formal e informal. Arquétipo da águia não seria um padrão correto. Informalmente, podemos dizer. Mas é necessário entender isso, para não haver, né, confusão. Porque podemos, para fazer a comparação, tem objetos que emanam a pessoa, que servem como portas para a pessoa acessar o arquétipo da liderança. Assim como a águia abre uma porta para a pessoa acessar um arquétipo que reúne vários arquétipos, que aí com o vencedor chamar de águia. Então, se uma pessoa ela quer ser líder e ela pergunta: como eu faço qual é o arquétipo do líder? Qual é o arquétipo do líder? O arquétipo do líder é o arquétipo do líder. Não tem essa. Qual é o arquétipo do líder? Muitas pessoas fazem essa pergunta: qual é o arquétipo para ganhar dinheiro? O arquétipo da prosperidade financeira. Só que quando ela faz essa pergunta, o que ela está querendo saber é como fazer para entrar no arquétipo. Isso que ela quer saber. Só que, muitas vezes, não é só isso. O que ela quer saber, leia-se. O que ela quer saber, não que isso tenha resposta. É o seguinte: qual o símbolo que eu uso para entrar no arquétipo do líder? É isso que se quer saber, na verdade, quando se pergunta qual é o arquétipo do líder. Qual é o símbolo que eu uso para entrar no arquétipo do líder? E é muito, no que diz respeito a símbolos, essa pergunta, na maioria dos casos, pode ser um pouco vaga. Por quê? Geralmente, o símbolo que vai emanar, que vai fazer a pessoa acessar o arquétipo da liderança, é um símbolo que remete a diversos outros, e não a um só. Agora, se ela estudar acerca de liderança, ler um livro de liderança, essa é a melhor forma de se entrar no arquétipo. Ler sobre liderança. Aí ela pode fazer uma associação com um símbolo, porque o fato dela estar lendo sobre liderança vai remeter à mente, né? Vai captar, vai sintonizar com a energia em prol de estar na liderança que aquele símbolo emana. O símbolo provavelmente não vai remeter às outras energias, porque ela está estudando sobre liderança. Aí o símbolo vai fortalecer. Primeiro, o símbolo vai fazer que livros sobre todas aquelas energias cheguem até a pessoa. Se a pessoa ela intencionar, tiver uma percepção, isso é muito fácil, intencionar na mente que aquele símbolo é para ela acessar o arquétipo da liderança, é claro, aí a própria mente vai trazer livros apenas sobre liderança. Só que tudo isso que eu estou falando aqui, eu não vejo as pessoas fazer. Difícil. Difícil eu ver. Fazer isso é extremamente fácil. Não há dificuldade em fazer isso de forma alguma.
No nosso caso, nós usamos símbolos que emanam uma energia que, durante a nossa live, a energia de todos os símbolos que nós usamos estão presentes. Então, aí tem-se aí uma forma eficaz de se acessar. Usamos a árvore com frutos. Quando eu falo usamos, eu estou me referindo a quem está na nossa mentoria, quem faz parte da nossa mentoria. Usamos a árvore com frutos no fundo de tela do WhatsApp. Usamos Ganesha na tela de bloqueio. Ambos, atualmente estamos como eles de forma permanente. Ganesha, desde o início, a árvore com frutos entrou há pouco tempo, assim, uns 6 meses, e a tendência é que eles, né, fiquem um bom tempo. Por quê? Ganesha, prosperidade com sabedoria. Na live, a finalidade da nossa mentoria é exatamente essa. Na live, tudo que é falado tem essa finalidade. Então, perfeita sintonia. É claro que aí existem outras questões. Um mantra do Ganesha que nós passamos é algo que fortalece o acesso da pessoa a entrar no arquétipo. Aí vai de cada um. Tem pessoas que escutam diariamente, tem pessoas que escutam um dia sim, dia não, tem pessoas que escutam uma vez por semana, tem pessoas que escutavam e pararam, tem pessoas que escutam uma vez por mês. Varia. Isso, unindo ao que nós falamos, favorece a entrar no arquétipo. Poderia ter mais coisas? Poderia, mas aí eu entendo que poderia estar sendo vazio. Então, ficamos aí. Árvore com frutos, mesma coisa. Árvore com frutos e aquelas raízes fortes. Que significa, né, uma prosperidade com sabedoria. Porque pode haver a tempestade que for, que a árvore não vai cair. As raízes, né, não sei se vocês repararam, as raízes parece que são até maiores que a própria árvore. Então, o tronco está muito seguro. Ela vai dar frutos. E é certo que nenhuma tempestade vai fazê-la cair. Ela aguenta as tempestades. E atrás de toda a tempestade vem o sol com frutos. Sempre. Crédito e débito. Mas, geralmente, a tempestade é um forte ganho de créditos. Ou um pagamento de débitos, para que se possa ter crédito. Já na questão, a figura da mitologia grega, muda de cenário um pouco. Por que usamos de forma temporária cada deus, cada deusa, e vamos trocando? Isso é muito importante saber dentro do estudo sobre arquétipos. Porque todo mundo, né, nós, quando escolhemos a mitologia grega, todo mundo tem um pouco de cada deus, cada deusa dentro, e tem um regente. Trabalhar um pouco de todos é muito importante. E é algo que nós fazemos. Por isso, temporariamente, vamos passando. Ano passado, passamos por todos os deuses. Neste ano, estamos focando nas deusas. Pode ser que o próximo arquétipo seja um deus? Até pode, vamos fazer essa análise. Tá? Mas eu, sinceramente, queria que fosse uma deusa, porque trabalhamos em vários deuses e tem deusas a serem trabalhadas aí. Então, provavelmente vai ser uma deusa, mas tudo é uma questão, né, da gente entender aí o que vai ser melhor para o grupo, porque eu sempre penso no grupo. Nesse sentido, de forma temporária, o grupo trabalha cada arquétipo de mitologia. Agora, existe uma necessidade de você trabalhar o seu arquétipo, identificar e trabalhar o seu arquétipo principal. Aí usamos como base a mitologia grega. Para isso, tem o teste, e para isso, existem grupos para alguns deuses, não para todos. Mas o material a ser estudado, nós falamos, e
você lendo aí umas 70 páginas sobre identificando o seu arquétipo, e você estando disposto a ler umas 70 páginas sobre o seu arquétipo, isso vai fazer com que você... Isso, muitas vezes, pode garantir a sua prosperidade com sabedoria, se você estudar da forma eficaz, se não ficar se sabotando. Sabemos que muitas pessoas se sabotam até mesmo na hora de estudar. Quando se está num arquétipo, existe todo um padrão, uma reunião de atos lógicos que irão acontecer. Quando aquele arquétipo é o da pessoa, é o arquétipo pelo qual a pessoa vivenciou, tudo flui, que é uma maravilha. Quando não é, aí existem as variáveis de acordo com o que chamamos de... Entendeu o que chamamos? De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, que está sempre presente, mas ele fica mais forte nos arquétipos pelo qual a pessoa nasceu. Ela vai ter uma reunião de atos e ainda tem o princípio da certeza. Por exemplo, se uma pessoa ela está querendo vivenciar o arquétipo do diretor, o arquétipo do terapeuta holístico, pronto. Ela está querendo vivenciar o arquétipo do terapeuta holístico. Todo mundo que tem Hermes como arquétipo principal, pode ser que o propósito de vida dela seja ser terapeuta holística. Hermes como arquétipo principal. Se não for Hermes, porque Hermes tem muito a ver com terapeuta. Se não for Hermes, o propósito de vida dela é algo que pode ter a ver com terapia holística, mas não é ser terapeuta holística. O ego frita. O ego não aceita. Tá bom. Aí vai de cada um. Só que achar que vai entrar no propósito de vida, achar que vai sentir, chamamos de alegria sobre-humana, achar que vai ter uma prosperidade com sabedoria, não vai. Lembrando, é possível que tenha existido uma falha na hora dela identificar Hermes como arquétipo principal, de acordo com as respostas que ela deu e tudo mais. Aí já uma outra esfera. Mas ela tem certeza que é aquele arquétipo, a pessoa sente e às vezes não é percebido, porque ela, desde quando nasceu, não tem sintonia nenhuma. Só que aí no teste deu. Se no teste deu, se de acordo com as perguntas, com as respostas, deu, e mesmo assim ela não tem sintonia nenhuma, geralmente, quando isso acontece, e isso acontece muito, geralmente é porque o arquétipo é. Na maioria das vezes. Mas ela pode dar também e ela se identificar com o arquétipo? Pode, também existe isso. Não existe uma regra absoluta. O que eu estou falando é de acordo com a minha experiência. Então, deve-se ter esta relação. E aí, aceitar ou não aceitar, né, é uma coisa oriunda do ego. Aproveitando essa questão ego, vamos dar uma clareada sobre isso. O ego é fundamental aqui nessa terceira dimensão. Porque, imagina, fundamental para esta terceira dimensão é essencial. Senão, haveria uma ruptura na evolução da pessoa. Deve-se ter o ego, né? Deve-se ter a presença do ego e existe uma necessidade da individualização nessa terceira dimensão. É claro que quando a pessoa se unifica, ela perde um pouco, perde essa individualização do ego. Vamos deixar bem claro isso.
Por que existe a figura do ego? Se não existisse o ego, não conseguiríamos diferenciar Igor Riqueza de Cláudia Márcia Monteiro de Alvarenga. Igor Riqueza Rios Nóbrega de Cláudia Márcia Monteiro de Alvarenga. Se não existisse o ego, não teria como fazer essa diferença. Uma pessoa, ela tem preferência pela cor preta, pelo preto, a cor preta. Uma outra pessoa tem preferência pela cor dourada. Isso tem total relação com o ego da pessoa. Veja bem, você acha que o todo, ele tem preferência? O criador. Quando eu falo criador, essa energia criadora. A energia criadora vai ter preferência? Eu gosto de preto e não gosto de dourado. Não faz sentido isso? Não faz. Imagina se aqui no planeta Terra fosse assim. Com a mentalidade, fosse assim, unida ao grau de evolução das pessoas. Não teria sentido. Não teria sentido. Aqui, nesta terceira dimensão, a presença do ego é essencial para essa evolução. Agora, é claro que fazer o ego entender que a centelha divina deve tomar conta, é claro que vai ser a finalidade, sempre. Nesta terceira dimensão, sempre. Isso não quer dizer que é possível que todo mundo aqui se unifique no mesmo período, ou seja, os 7 bilhões estarem unificados. Isso não vai ocorrer nunca. Porque na terceira dimensão, isso é impossível. É por isso que a presença do ego é muito importante para esse processo de evolução. Agora, algumas pessoas unificar, mesmo estando na terceira dimensão, é possível? Claro. Então, a figura do ego é importante aqui para fazer essa diferença. O que não quer dizer que a pessoa não vai fazer o trabalho em prol de se unificar e até chegar na unificação. Essa é a finalidade. Era para ser de todo mundo. Dito isso, o ego, ele não vai formar uma opinião sobre o arquétipo levando em consideração unicamente o arquétipo que foi escolhido antes de você encarnar. Ele vai fazer a preferência, eu digo ele, lê-se você. É porque o ego, né, ele tem a sua influência. Se não tivesse, não existiria a sua preferência por preto ou branco. E aqui tem essa terceira dimensão, né? Como eu disse, é importante. Naquela explicação que eu dei. O ego vai fazer a preferência dele de acordo com o que você visualizou ou sentiu. Mas quando for apresentado as características do ego pelo qual você nasceu, e não só isso, né? Só isso às vezes não basta. E quando houver um estudo, houver até mesmo, talvez, a força de vontade, ou usar os símbolos específicos do seu arquétipo que irão favorecer essa questão, o ego ele vai aceitar, vai entender e vai aceitar. Eu estou falando do ego, ali, essa pessoa, você vai aceitar. Só que vão haver barreiras em prol de você não querer. Não, você vai pensar assim, pode ser, tá? Se o arquétipo preferencial não tem nada a ver com você. Você vai pensar, não é isso aqui, não. Tem certeza que não é, etc. Tal. Aí a barreira vai estar montada.
Então, deve ter uma maturidade, deve se pensar fora da caixa e acreditar um pouco, tá? Pelo menos no início, e fazer por onde, estudar, usar o símbolo X, e aí você vai sentir. Se ainda assim você fizer isso e não sentir, é porque o arquétipo não é o seu, de fato. Não pode haver romantismo, não pode haver a visão romântica da vida. Aliás, existe uma questão do politicamente correto, né? O que se acha que é politicamente correto, que atrapalha muitas questões, atrapalha a pessoa de entrar no arquétipo, atrapalha o passar, o conhecimento. Exemplo, bom dia. O bom dia é algo, né, a pessoa, quando você vai falar com alguém, você dar o bom dia é uma educação, é uma questão de educação. Ok? Mas isso, bom dia ser educação, é o que se diz politicamente correto nesta terceira dimensão. Em outra, não tem necessidade de chegar e falar bom dia, é direto ao ponto. Só que aqui, se for feito dessa forma, a pessoa é mal educada. É o ego que, né, não tem a mesma evolução de uma pessoa de uma dimensão acima. E é claro que devemos nos ater a isso. Quando a pessoa vai evoluindo, isso vai se perdendo um pouco, nessa necessidade de ter que falar com a outra, preocupado com o ego dela. Quando a pessoa vai evoluindo, essa necessidade vai se perdendo. Porém, por completo, somente se a pessoa se unificar. Então, deve-se ter uma percepção sobre isso. Na dúvida, deve-se adotar que o ego tem que estar muito presente, que a evolução não é muito grande e devemos nos preocupar em ser educados, etc. Aí entra a persuasão. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Se eu passar um conhecimento falando de forma politicamente correta, as pessoas vão desligar a câmera e vão parar de assistir a live. O ego faz isso. Então, esse politicamente correto, não digo infelizmente, né, porque é uma questão de evolução, deve ser adotado. Por que eu estou falando isso? Porque isso, o ter de falar politicamente correto, não que eu sou uma pessoa porque não, a pessoa pode falar comigo sem política correta, porque eu não vou me afetar. Não existe isso, eu também me afeto, tá? Também me afeto. E eu tive a percepção que deve-se adotar, e eu vejo as pessoas, né? As pessoas que eu enxergo como parâmetro, eu gosto de me espelhar, eles adotam essa questão para passar o conhecimento, e isso faz com que o conhecimento, às vezes, ele poderia ser passado de uma forma direta, mais rápida, poderia facilitar a coisa, só que deve-se entender que, em razão disso, né, algo que poderia ser explicado em 1 minuto, deve ser explicado em 30 minutos. Porque não adianta passar em 1 minuto que infelizmente, não vai ser aceito. Tem que fazer todo um trabalho de 29 minutos para falar 1 minuto. Ou botar esse 1 minuto no meio. Exemplo. Quando eu vou falar aqui sobre o arquétipo pelo qual a pessoa vivenciou. Aí uma pessoa chega até a mim sobre essa questão. A pessoa diz que fez o trabalho, a pesquisa X, e deu o arquétipo assado, mas aquele arquétipo não tem nada a ver com ela. Se eu chegar e falar para ela assim, olha, eu te conheço bem, o seu arquétipo é esse, ou você aceita, ou você não vai crescer.
sem o politicamente correto, há casos que eu poderia falar dessa forma, mas eu nunca falo dessa forma. Se eu falar, é para uma ou outra pessoa, tá? Porque isso é como se fosse uma ducha de água fria. Infelizmente, né, existe isso. Dito isso, voltando à questão dos arquétipos. Agora, se a pessoa chegar e me falar, olha, Igor, você não precisa falar politicamente correto comigo, não. Aí, opa, eu vou achar maravilha. Mas a pessoa tem que ir para a carta branca. E depois não reclama. Já teve casos de ser dada a carta branca e depois a pessoa não entender. Recentemente, no grupo intermediário, ocorreu isso. Quem é do grupo intermediário vivenciou. Né? Claramente, né? Assim entrar em maiores detalhes. Voltando. Se a pessoa me dá carta branca, beleza, mas depois não reclame, né? Porque eu vou direto ao ponto. Claro que vai ser unicamente com ela, não vou falar publicamente. Era para ser publicamente, mas publicamente ser não politicamente correto, publicamente com alguém, isso aí para o ego aceitar é muito difícil. E é claro que aí outras pessoas também vão se afetar, então existe essa questão. No grupo intermediário, eu gostava de ser assim, só que eu captei que não dá para ser muito assim também lá não. Mas tudo bem. Dito isso, voltando aos arquétipos. Achar o arquétipo pelo qual nasceu é importante. Uma outra questão importante é, arquetipicamente, você estar no entorno de símbolos que são positivos. Porém, pode existir um símbolo dito positivo, quando digo entre aspas, eu vou explicar o porquê, que pode ser contrário ao arquétipo pelo qual você vivenciou, e isso seria mais um obstáculo a você entrar no arquétipo. Então, é algo profundo, que faz diferença. Um detalhe, os arquétipos, todos são oriundos de Deus. Os arquétipos são todos oriundos de Deus. Logicamente que o acesso ao arquétipo do Criador bastaria. Não precisaria de nenhum outro arquétipo. O acesso ao arquétipo do Criador é algo que requer uma maturidade muito grande, uma percepção muito grande, algo bem acima do nível aqui em que nós estamos. Eu já acessei algumas vezes, poucas vezes, direto do Criador. Uma sensação muito boa. Naquele exato momento, você se sente plenamente capaz. Aí você entende que não tem necessidade de nenhum outro arquétipo. Tem religiões evangélicas que entende isso e trabalha em cima disso. Só que acaba sendo algo assim. Eu entendo que acaba sendo prejudicial para muitas pessoas, não para todas. Porque a pessoa pode ser uma evangélica, pode acreditar nisso, só que se ela ter determinado símbolo em casa, aquilo vai afetá-la negativamente. Então não adianta só eu acreditar, não adiantou só eu acreditar. Mas, de fato, isso tem todo sentido. Né? Acessar o arquétipo, porque em outras linhas é isso que é falado, tá? Aí a linguagem dentro da religião evangélica é outra, vai falar que não adoram, só adora a Deus, sei que, etc. Mas, se você for comparar, isso seria sinônimo. Só que acaba sendo algo até que é um pouco, na minha opinião, utópico. Na minha opinião, porque falo de religião, aí é questão de minha opinião. Eu fui batizado da igreja evangélica e tenho muita gratidão por ela. Só para deixar isso claro. Foi importante na minha vida um período. Então, entender
a decoração arquetípica da sua casa é muito importante. Desde já, o que eu posso dizer? Você vai olhar. Está agradável aos olhos o que você está olhando? Vou dar um exemplo. Eu recentemente publiquei no grupo uma caixa de tomada velha, comparado a uma nova, que pode custar aí R$ 2, R$ 3, a nova vai emanar algo positivo e a velha algo negativo. No que diz respeito aos arquétipos, tudo que é falado em qualquer situação depende do contexto em que está sendo inserido. Todo arquétipo vem do Criador, de Deus. Então, todo arquétipo tem a sua finalidade. Não podemos dizer que o arquétipo é negativo. Todo seu arquétipo foi criado pelo Criador. Existe um fim positivo em cada um deles. Porém, determinado arquétipo, dentro de um contexto, vai ser negativo. Ou um determinado símbolo, um determinado símbolo que emana a determinadas energias X, todas as energias X foram oriundas de Deus. Então, todas têm uma finalidade positiva. Porém, a energia, dentro de algum contexto, pode vir a ser negativa. Se o símbolo emana, faz remissão a uma energia que será negativa para a pessoa, aquele arquétipo, aquele símbolo, dizemos que ele é negativo. Nesse sentido, se formos usar o Brasil como parâmetro, existe uma interferência, no inconsciente coletivo no que diz respeito à localidade. Tem símbolos que, usados aqui, podem ser positivos para os brasileiros em geral, claro que sempre vai ter exceções, e tem símbolos que, de uma forma geral, vai ser negativo. Porém, colocado em outro lugar do mundo, o símbolo pode vir a ser positivo. O que é negativo aqui pode ser positivo lá e vice-versa. E aí mora outra questão. Se uma pessoa vivenciou diversas encarnações no lugar cujo um símbolo era negativo, isso pode influenciar nessa encarnação atual? Pode. E aí, como saber isso? É aí que entra o que eu sempre falo sobre percepção. A percepção é algo que faz toda a diferença. Porque tem situações em que deve-se usar a percepção. Não tem jeito. Percepção. De entender que aquilo está causando algo negativo ou causando algo positivo. Outro ponto muito importante sobre isso. Quando, dentro dessa questão de percepção, se a percepção da pessoa não estiver muito apurada, existem exercícios para isso, vou até voltar a fazer, tem um tempo que eu não faço. Se a percepção não estiver muito apurada, ela não vai sacar qual símbolo ou qual arquétipo, que ela está usando está fazendo o efeito positivo e qual está fazendo o efeito negativo. Se falta percepção, se ela está usando arquétipos ao mesmo tempo, símbolos, ela pode não ter essa percepção. Todo mundo aqui é plenamente capaz de captar, de perceber o que está sendo positivo e o que está sendo negativo. Basta entrar em meditação e intencionar isso. Aí vai ver, a resposta pode ser na hora ou depois de alguns dias. Ela vai ter a resposta. Mas, ainda assim, tem pessoas que, mesmo fazendo isso, vão ter essa dificuldade. Qual é o problema disso? O problema é que a gratidão é algo muito importante. Se a pessoa não identifica o que está sendo benéfico a ela, e ela não emana gratidão àquele símbolo, não tem gratidão ao arquétipo, a tendência é que a mente entenda
que você não quer aquele arquétipo. Tudo é o controle da mente. Então, é muito comum uma pessoa, ela inicia um trabalho X, aí buscando uma evolução, um crescimento, alguma finalidade, e inicia outros trabalhos. Faz Theta Healing, faz ressonância harmônica, faz a nossa mentoria. Nossa mentoria e ressonância harmônica é totalmente compatível, tá? Mas, e aí uma pessoa ela usa diversas energias diferentes. Ela teve um resultado positivo. Mas o resultado positivo foi de forma predominante da união de uma com outra energia, mas tem outras 4 ali, né, que só atrapalharam. Mas ainda assim, como duas das energias que ela estava trabalhando, nossa mentoria e ressonância harmônica, foram uma energia tão boa que ela conseguiu os resultados que ela queria, mas poderia até ter sido melhor se ela não tivesse trabalhado as outras energias. Só que quando é perguntado a ela vai sobre o que ela sentiu, qual foi a energia que provocou os resultados positivos, ela pode responder: nossa, eu fiz tanta coisa que eu não sei. O que é naquele exato momento, neste exato momento, a mente vai entender que nada daquilo ali é importante. Por quê? Porque não houve uma gratidão. Então, colocar o foco em determinadas energias é muito importante. Colocar o foco num arquétipo é importante. Identificar o arquétipo pelo qual você nasceu é importante. E usar 1, 2 arquétipos ali, de forma... quando eu falo usar, leia-se, você terá ações para abrir a porta, ações para poder acessar, ou seja, usar imagens, cheiros, símbolos, decoração da casa, sempre numa mesma sintonia é importante para você ter plena certeza do que está sendo benéfico a você e o que não está sendo benéfico. O arquétipo funciona da mesma forma. Foi compreendido isso que eu falei? Alguém pode responder aí? Alguém? Ou sim ou não. Não existe o não, né? Ou foi compreendido, ou ficou claro, ou não ficou claro. E aí, perguntas Foi compreendido. ser muito agregadoras. Pergunte. Foi compreendido. Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Bom, agora eu falei na verdade, tudo que eu falei hoje é tudo uma coisa introdutória. Perguntem sobre qualquer pergunta sobre arquétipo. Está liberado. Qualquer uma. Igor. Pode perguntar. Eu quero saber como é que a gente sabe que a gente está usando 2, 3 arquétipos sem haver conflito. Como é que a gente vai descobrir isso? Vamos lá. É o seguinte, dentro da pessoa, ela, de uma forma natural, já existe todos os arquétipos presentes de uma certa forma assim, e ela já acessa o outro, só que tem a questão da graduação e tem alguns que é mínima, a energia que parece que ela nem acessou. Por exemplo, só para deixar isso claro, a pessoa, num determinado momento do dia, ela está no arquétipo X, e num outro momento ela está no arquétipo assado. Isso é comum, tá? Isso é comum. Já existe uma sintonia entre um e outro. Eu estou dizendo isso como eu estou falando usando como base a mitologia grega. Vamos ser mais específico. Em determinado momento do dia, ela está no arquétipo da Afrodite.
e no outro momento do dia ela está no arquétipo de Ártemis. É possível isso? É possível. Agora, pode ser complicado se ela se ela não tem o costume, isso não está bem aceso, nem Ártemis e nem Afrodite. Se ela quiser acessar, fazer um trabalho de estar querendo ligar os dois dentro dela, aí tem essa questão de conflito. Porém, se já está bem trabalhado, tá. a pessoa pode ter trabalhado o arquétipo sem nem saber o que é arquétipo, ok? É o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, a preocupação de conflito tem que ser no que diz respeito a pessoa estar fazendo por onde querer acessar o arquétipo. E isso pode ser algo também que ela esteja fazendo conscientemente, sabendo o que é arquétipo, e pode ser que ela esteja fazendo sem saber o que é arquétipo. Para se saber se tem conflito, é uma coisa muito fácil, assim, em termos. Ela tem que conhecer os arquétipos. Se ela não conhece os arquétipos, deve-se apenas perceber que uma energia está em conflito com a outra. Vamos lá. Um exemplo. Se a pessoa ela quer prosperidade financeira e ela lê livros sobre prosperidade financeira, ela trabalha Zeus para prosperidade financeira dentro da mitologia grega ou Midas, também ambos são muito fortes. Só que ela trabalha numa ONG que faz serviços de ajudas a moradores de rua. E ela trabalha de segunda a sexta, né, o dia inteiro numa ONG, tendo contato com vários moradores de rua. É incompatível. É incompatível. Ainda que toda à noite ela trabalha com ações. Né? Trabalha, está estudando, nem ações, é o trade. É algo que se estudado e tudo mais, que a pessoa ganha muito dinheiro. Então, ela trabalha ali, só que usa Zeus, usa Midas, né, que remete à prosperidade financeira, só que durante o dia ela trabalha numa ONG com moradores de rua. Energeticamente, né, a energia é passada. Eu ia dizer contamina. Com energia negativa é contaminação. Não tem como uma pessoa dessa ter sucesso com Zeus, com Midas, ou com o arquétipo do trade, né? ou com trade. O trade é mais uma forma, é uma decorrência de Zeus. Se existe esta questão dela trabalhar numa ONG com moradores de rua, porque está o tempo inteiro emanando uma energia negativa em prol da prosperidade financeira, né, em razão do contato com aquelas pessoas. Então, logicamente, tem um conflito. Os lugares em que você está, qual é a energia que esse lugar passa? Isso tem o local e tem as pessoas. Porque o arquétipo vai te levar para lugares X. Se existem arquétipos conflituosos, um arquétipo vai levar para um lugar X e um outro arquétipo vai te levar para um lugar Y, que é contrário ao local X. Vamos lá. Para ser bem claro. Dito isso, respondendo de forma direta a sua pergunta, como captar se tem arquétipos conflitantes? Visualize os seus ambientes, porque vamos supor que você não saiba que está usando um arquétipo X e nem está usando o arquétipo Y. Se você sabe, se você conhece o arquétipo, dá para saber se um é conflitante com o outro. Ponto. Se você estudou o arquétipo, que era para ser o certo. Mas vamos lá, muitas pessoas, vamos ser realistas, muitas pessoas usam arquétipos
sem estudar. O arquétipo vai emanar uma influência para a pessoa, né, direcionando ela a ler livros X, atraindo as pessoas a Y, etc. Se existe um conflito de pessoas que são atraídas por você, são pessoas totalmente diversas do que diz respeito à personalidade, caráter, etc., é que existem arquétipos conflitantes sendo usados por você. Você está em arquétipos conflitantes. Porque quando se tem uma direção, uma fluência, usando os arquétipos corretos, as pessoas de uma mesma comunidade vão ser a maioria das pessoas que vão ser atraídas por você. Quando eu digo mesma comunidade, por exemplo, mecânica quântica é uma comunidade. Pessoas que investem nas ações, existe uma comunidade deles. Pessoas que, né, estão ali no mesmo arquétipo. Quando se usa arquétipos não conflitantes, as pessoas que são atraídas por você têm sintonia. Não digo serem todas da mesma comunidade, mas serem de comunidades compatíveis, que não existem conflitos. Se existe muita diversidade, existe a figura do conflito de arquétipos. Vamos lá. Mas deve-se ter percepção e bom senso do que eu estou falando. Correto. Tem que ter bom senso do que eu estou falando. A atração de pessoas diversas umas das outras, eu digo diversas é muito diferente, tá? Tem que estar em sintonia também com a quantidade. Vamos supor, eu estou querendo ser bem claro, e isso é importante dizer, por mais que para algumas pessoas seja óbvio, para outras não é. Se durante a semana, durante um mês, durante alguns meses, um número de pessoas que estudam física quântica tem contato com você, contato pode ser online, e uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, ou de forma esporádica, pessoas que não acreditam em física quântica têm contato com você, ou você permanece em contato com um marido, por exemplo, que nunca estudou física quântica. Isso quer dizer que você está usando arquétipos conflitantes? Tem que ter Acho que sim. Tem que ter bom senso. Acho que sim. Uhum. Tem que ter bom... Não. Vamos lá. As pessoas esporádicas que chegam à sua vida vão... Espera aí, deixa eu... Estou achando esclarecedor. Porque tem muitos exemplos, né? Deixa eu... Eu estou achando esclarecedor. O negócio é que tem muitos exemplos. Né? Deixa eu explicar essa questão que é importante. Pessoas esporádicas que vão sempre surgir. Isso é normal. No caso do marido, qual é o bom senso? Aí, num certo período, ok. E, depois de um certo período, de forma natural, vai iniciar uma... Isso eu falo, a verdade tem que ser falada, tá? Se o parceiro, a parceira, não tem uma sintonia com aquilo que você está vivenciando, com o tempo, se você estiver no arquétipo mesmo do ativista quântico, que é uma decorrência, né, é uma decorrência lógica, você vai começar a iniciar a se sentir mal do lado daquela pessoa, do parceiro, da parceira. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu falo logo de cara. Então, aí é uma opção da pessoa. Tá? Não, então eu quero manter meu casamento e quero, então por isso vou parar de estudar física quântica. Ou então ela vai, não, vou continuar, mas não vou me aterrar profundamente. Porque se aterrar profundamente, de forma natural, vai começar um choque ali que pode culminar numa separação. O ideal é os dois estarem na vibe. Os dois estarem no mesmo fluxo. Se a pessoa está num arquétipo conflitante, isso pode ocorrer. Ela pode estar com um marido, casado ou uma esposa, que não tem nada a ver com o que ela está estudando,
mas existe um outro arquétipo conflitante que segura o marido. Aí você vai falar, mas então isso é positivo. Não é positivo, porque o arquétipo conflitante ele está impedindo esse outro aqui de crescer. A pessoa está se enganando. Ela está só se enganando. Ela estuda, mecânica quântica, tudo se enganando. No início, é normal isso. Agora, se ela está há 2, 3 anos estudando e está em contato diariamente com pessoas que não estudam e existe uma afinidade com ela, mas, cara, isso significa que ela não está aterrada no arquétipo do ativismo quântico, porque perde, é uma coisa natural. Não que ela vai deixar de falar, não que ela vai deixar de ter contato com pessoas, de repente, do trabalho. Uma hora isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas pode ser que demore. Mas aquela afinidade com pessoas que não têm a mesma leitura que a sua, perde, vai perdendo, vai perdendo. Com o marido, um marido com esposa, é algo que tem outras variáveis envolvidas também. Outras variáveis. Tudo depende do grau de aterramento da pessoa no arquétipo. Porque se o aterramento for muito, muito forte num arquétipo X, de uma forma natural, não tem jeito. Ela vai perder a afinidade. Pode ser um casamento de 30 anos, 40 anos. A afinidade vai diminuir bastante, pelo menos. E a pessoa percebe isso, ela sente. Então, deve-se ter um bom senso do seu dia a dia. Grupos de WhatsApp, por exemplo, você costuma falar. Particularmente, eu só falo do grupo, falo no meu, no nosso, né, da mentoria, e outros eu só vou para enviar vídeos, compartilhar, porque tem assuntos ali que, entende? Não tem nada a ver comigo. Até mesmo de física quântica, as pessoas falam coisas que, pô, é algo muito ainda infantil, etc. E perde sintonia. Você não vai querer, você se afasta. Agora, se você tem contato ainda, quer dizer que, se eu tivesse contato, que isso representaria que eu não estou aterrado no arquétipo. Então, para saber se há arquétipos conflitantes, é isso. Você tem que visualizar essas energias. Tá? Se no momento você se sente uma pessoa, em outros momentos você se sente uma pessoa completamente diferente. Isso são arquétipos, em tese, conflitantes. Agora, se você se sente uma pessoa no período, e em outros momentos se sente uma outra pessoa, e uma completa a outra, maravilha. Os arquétipos estão o quê? Se complementando. Deu para clarear? Deu para ter uma certa percepção? Deu. Mais alguma pergunta? Obrigada, Igor. Gratidão, Nada, muito querido. bom. Muito bom. Mais alguma pergunta sobre arquétipos? Igor. Oi. Grande Roberto Espanhol. Isso. Eu poderia usar, por exemplo, Ganesha junto com o Dragão Dourado, por exemplo? Boa pergunta. Vamos lá. É o seguinte, como eu disse anteriormente, existe a questão da mitologia. Uma mitologia grega, tem a mitologia grega, tem a mitologia hindu. O Ganesha é da mitologia hindu. No nosso grupo, usamos um da mitologia hindu e no da mitologia grega nós vamos girando, porque Ganesha foi algo muito forte no grupo. Só que estudar a mitologia hindu não seria... Eu senti que não seria eficaz. O eficaz seria a mitologia grega, que é muito mais fácil o acesso, entre outros fatores. Porém, se em vez de Ganesha eu tivesse usado o correspondente na mitologia
grega, que todos eles têm correspondência um com o outro, poderia facilitar? Com certeza, sim. Só que, né, colocando na balança, eu achei melhor usar Ganesha. Isso foi uma resposta de uma mentoria espiritual. Então, está mais... O que eu estou querendo dizer? Apesar dessa questão na nossa mentoria ocorrer, você pegar arquétipos dentro de uma mesma mitologia é algo que fica mais eficaz, sem dúvida. Aí vamos para a sua pergunta. Você mencionou Ganesha, certo? Ganesha com dragão. Dragão dourado. Dragão dourado. Vamos lá. O dragão dourado é o animal mágico. Primeiro de tudo, muitas pessoas, 90% das pessoas, tá? Que entendem que o dragão dourado é um animal mágico pelo qual protege a pessoa, é oriundo do ego. O dragão dourado, como animal de poder da pessoa, é algo raro, muito raro. E o dragão dourado não tem essa de usar o dragão dourado. Não, vou usar o dragão dourado. Não tem essa. Ou o dragão dourado é o animal de proteção da pessoa, ou não é. Muito difícil conseguir um acesso sem ele ser. É tão difícil que eu digo, eu posso afirmar que, assim, não faça isso, se não for o seu animal de poder. Seu animal de poder. Esse é um ponto. Se for, problema nenhum. Problema nenhum. Se o dourado for o seu animal de poder, não tem problema nenhum. Ok? Misturar com Ganesha, não tem problema. O dragão dourado, ele é mais associado no caso da mitologia hindu, com Shiva, ou que seria o pai de Ganesha, ou com Zeus. Mas teria problema usar com Ganesha? Não teria problema. Não teria problema. Não teria. Respondido a sua pergunta? Ok, obrigado. Lembrando, deixa eu te falar uma coisa. Calma aí, importante. Importante. Você fez essa pergunta, mas eu associei o uso de um com o outro dessa forma que fazemos na mentoria. Tá? Agora, se você for colocar Ganesha não como uma energia acessória, como fazemos na nossa mentoria, mas colocar o Ganesha como o seu arquétipo principal de vida, se porventura for, aí teria que ter uma associação com ele na mitologia, com um arquétipo relacionado a ele na mitologia grega. Se for, aí não seria indicado. Seria indicado você usar um animal, o seu animal de poder, que vai ter total ligação com o seu arquétipo pelo qual você nasceu. Tá dito? Fui claro? Sim, o seu animal, o dragão é um animal de poder. Todo animal de poder da pessoa tem sintonia com o arquétipo pelo qual a pessoa nasceu. Por exemplo, o meu animal de poder é o urso. O arquétipo pelo qual eu nasci é Dionísio. Eu não sou terapeuta holístico, tá? Só para deixar isso claro. O urso tem total sintonia com Dionísio. Agora, se eu for usar como algo presente na minha vida, em todos os momentos, o tigre não tem sintonia. Não tem sintonia com Dionísio. Eu posso usar de uma forma acessória? Pode. Mas aí deve ter percepção. É por isso que arquétipos é algo muito perigoso. É muito bom de se estudar, mas pode ser muito perigoso. Pode ser muito perigoso. Igor, eu em um determinado momento de uma competição do qual eu participava, eu usei o arquétipo do leão. Eu tive um resultado fantástico, até acima O do tigre seria esperado. melhor, tá?
tigre seria melhor. Ok. Porque o leão é o seguinte, o leão, se ele entrar em ação, não tem essa, tá? Depois do Rio Nilo, lá na África, existe uma disputa muito grande das hienas com as leoas e o leão. Veja bem, as leoas e o leão. Eu falei o leão, geralmente é um único leão com várias leoas. Às vezes, geralmente, são as leoas e elas dão conta do recado. O leão fica só deitado. Mas tem vezes que o leão sente que ele tem que entrar em ação. Quando o leão entra em ação, não fica ninguém. O leão é... O problema é ele entrar em ação. Entendeu o que eu estou falando? Se colocar o leão em ação, ótimo. Mas é difícil colocar ele em ação. Porque em ação que eu digo é ele agir. Porque a tendência do leão é ficar procrastinado. A leoa caça, traz a comida, né? A libido altíssima, né? Cada dia está com uma fêmea diferente. O leão mais ou menos assim. E se porventura, em último caso, ele tiver que agir, aí ele age. Agora, ele, do pelotão de frente, não existe. Tá? Não existe. Aí tem que ser analisado aí a sua questão. Bom, se você teve um resultado fantástico, foi porque você pegou o leão e colocou em ação. Mas saiba que o leão em ação o tempo inteiro é impossível. Então, vai ter momentos grandes de procrastinação se você mantiver o leão como um animal de poder aí, que seja acessório. Uhum. Beleza? Ok. Tá? Mais alguma pergunta? Ninguém? Qualquer pergunta? Igor, Oi. são todos os arquétipos têm algum mito, alguma espécie de mito, tipo a águia, por exemplo? Todos os arquétipos têm? Arquétipo tem, todos. Todos. É só você... E não precisa nem... Dentro da mitologia grega, se você escolher o arquétipo da mitologia grega, beleza, você vai estudar, né? Os mitos do arquétipo da mitologia grega. Agora, se você pegar um arquétipo, tá? Daquela fábula que eu falei, arquétipo da liderança, ou o arquétipo do empreendedor. Todo líder tem, para ele se tornar líder, ele vivenciou uma história que todas são praticamente iguais. Todas são praticamente iguais. Colocando, né, captando o nível do líder, né? Um líder com nível 1, todos os líderes com nível 1 vivenciaram uma história parecida. Os com nível 2, também. Com nível 3, também. Um ponto importante. Isso que eu vou falar é muito importante também. Isso é ignorado. Para finalizar. Foi respondida, Davi, essa pergunta? Fala, ou não era isso que você queria saber? Era isso mesmo. Foi respondido. Agora você quer saber se o urso tem também, se o tigre... Aí isso é uma outra esfera. Outra pergunta. Tem também, tá? Animal de poder também tem suas histórias. Uma coisa que é deixada de lado. Isso é importante. Vamos lá. Vamos supor que a pessoa está no arquétipo do estudo. Beleza, ela tem o hábito de estudar, sempre, tá? E ela está no arquétipo de estudo, todo dia ela entra no arquétipo de estudo. Não precisaria ela de estudar todos os dias para entrar no arquétipo de estudo. Ela pode estudar uma vez e entrar no arquétipo. Pode também. Se ela está sempre entrando no arquétipo, ou se ela está diariamente entrando, ou que seja uma vez por semana ela entra, também que é também possível, nesse caso do estudo, depois de um certo período, não basta ela só estar estudando corretamente, tá?
Porque lê-se, quando o arquétipo é do estudo, entende-se que ela está estudando corretamente. Senão, não é o arquétipo. Está estudando de uma forma falha, não está no arquétipo. O arquétipo requer um estudo correto. No caso do estudo, por exemplo, unir, né, unir a visão do vídeo, unir com ela estar escrevendo, depois escuta, onde ele faz resumos, respeita a linha, né, do esquecimento, tudo isso aí a pessoa entra no arquétipo de estudo. Agora, quem só lê, não está no arquétipo de estudo, não adianta, esquece. É por isso que ela lê e depois esquece tudo que leu, porque ela não está no arquétipo. Mas vamos supor que a pessoa ela está, de fato, no arquétipo do estudo. Lê, faz resumos, né? Faz todo aquele procedimento de assiste videoaulas, escreve, faz exercícios, tudo. Beleza. Ainda assim, para ela, depois de um certo tempo, para ela permanecer neste arquétipo, ela necessariamente vai ter que adotar, isso é como se fosse um mito, tá, Davi? Como se fosse um mito. Necessariamente, ela vai ter que adotar nos estudos dela formas de otimizar o estudo. O que é otimizar? De melhorar o estudo, transformar o que antes se antes ela em 1 hora de estudo ela conseguia ter um aproveitamento X, ela deve passar a ter um aproveitamento 3x em 1 hora. De que forma? Aperfeiçoando novas técnicas. Fotoleitura, leitura dinâmica, aí tem vários. Se ela não permite isso, ela sai do arquétipo. É algo natural a otimização ali, né, das energias. Se não existe isso, ela sai do arquétipo. Porque, lembra que eu falei que tudo está em movimento? Beleza, no início, ela está estudando corretamente. Eu estou usando o estudo como um exemplo. Isso é usado em todos os arquétipos, ok? No início, ela está estudando corretamente. Entrou no arquétipo. Existe um movimento, né? Ela está, cada dia que estuda, ela vai crescendo. Vai chegar uma hora que, para ela continuar crescendo, ela terá que adotar novas ideias. Se ela não adotar, ela pode continuar estudando, que ela vai começar a decrescer. Mesmo estudando. Mas uma tendência natural é isso acontecer, ela ir utilizando. Natural, novas técnicas, ela vai sentindo de forma automática, sem perceber, ela vai adotando. Mas muitas vezes também, tá, existe essa quebra do arquétipo em razão da falta desse conhecimento. Porque, às vezes, se a pessoa tem esse conhecimento, ela capta isso, ela mesma, né, por vontade própria, começa a utilizar ali o arquétipo. Usar da melhor forma a energia, etc. Uma pessoa que é líder, vamos lá, vou sair do estudo e entrar em outro arquétipo, para isso ser compreendido. Uma pessoa que é líder, ela está sempre ali se aperfeiçoando. Sempre se aperfeiçoando, de uma forma natural. Pode ser com livros, ela vai ler livros, às vezes o livro não é de liderança, mas o livro vai agregar algo relacionado à liderança a ela. Livros, participar de cursos, mentorias, novos desafios na vida, né? Novos desafios que faz ela aumentar essa questão da liderança. Sempre é uma coisa natural do líder. Se ele não entra nessa energia, ele deixa de ser líder, começa a perder o respeito, perde a essência da liderança. Mas, como eu disse, é muito comum isso acontecer naturalmente. Só que existe também o outro lado. Beleza? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu vou encerrar, já são 11 horas. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, que eu comecei tarde hoje. Eu prometo a vocês, que essa situação do horário vai se normalizar. Eu prometo a vocês, hein?
muito em breve. Pode perguntar. Na última live você falou que ia falar do arquétipo do escravo. Mas não vai dar para falar, né? Sim, mas é porque o arquétipo do escravo está dentro da questão propósito de vida. Eu mudei. Eu ia falar sobre propósito de vida hoje, propósito de vida, e falar do arquétipo do escravo. Eu transferi para domingo. Tá? Ou domingo, ou talvez terça, porque pode ser que domingo seja a live do nosso novo arquétipo, da mitologia grega. Tá bom? Ok. Eu avisei isso lá, né, que teve essa mudança. Mais alguma pergunta? Então, agradeço a presença de todos. Tá? Um forte abraço. Acabando 11 horas da noite, isso vai se regularizar, que eu sei que atrapalha. Tá? Eu vou regularizar 8h40, 22h30. Agradeço a compreensão de todos. Um forte abraço e avante!